O Brasil, ao país do futebol, sempre foi considerado o berço desse esporte, revelando grandes talentos. Ao longo dos anos, muitos craques fizeram jus às expectativas e construíram uma baita história conquistando prêmios e títulos cobiçados. Mas nem sempre isso acontece. Alguns jogadores, mesmo sendo talentosos, acabam tendo uma carreira bem abaixo do esperado e decepcionam muitas pessoas, principalmente os torcedores do time que o revelou. Por isso hoje, você vai conferir as 5 promessas brasileiras que não vingaram no futebol. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Paulo Henrique Ganso. Acho que o Paulo Henrique Ganso vai ser melhor do que o Zidane. Foi o que disse Neymar em 2010, durante uma entrevista para o Esporte Espetacular. Lunático? Maluco? Hoje é fácil dizer que sim, mas naquela época todo mundo ficava pensativo e com uma pulga atrás da orelha quando se falava sobre o futuro do Ganso. Deixando as comparações de lado, o camisa 10 do Santos era um dos melhores meias do Brasil, se não o melhor. Seu futebol era de uma categoria incrível, e para muitos, ele era o grande craque do Santos, melhor até mesmo que o Neymar. Ele era respeitado por muitos jogadores adversários pela sua qualidade acima da média. Mas em 2010, aos 21 anos de idade, Ganso sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho e ficou 199 dias longe dos gramados. Dali em diante, o futebol do camisa 10 nunca mais foi o mesmo. Depois do Santos, ele chegou a vestir a camisa do São Paulo por 5 anos e fez boas temporadas. Em 2013, ele fez uma jogada incrível contra o Botafogo e chamou a atenção do mundo novamente. Olha o Ganso, insiste o São Paulo, ainda o Ganso, com toda a habilidade que ele tem, escapou bonito, tocou pro gol, toca na trave! Perguntaram ao Seedorf se o Ganso faria sucesso na Europa com seu estilo de jogo, e o holandês foi direto na resposta e disse que não, que o Ganso era devagar demais no campo e ia ser complicado para ele jogar assim. Dito e feito, Ganso foi para o Sevilla em 2016, ficou até 2018, atuou em poucas partidas e foi emprestado para o Amiens da França. Em entrevista, o Ganso disse que seu principal problema na Europa foi porque não lidera o ritmo de jogo, e ele voltou ao futebol brasileiro jogando pelo Fluminense. Tá lá até hoje, e está indo bem, mas a carreira dele não foi nem um pouco o que os amantes do futebol imaginavam que seria. Atualmente ele está com 32 anos de idade e é o camisa 10 do Flu. Keirson. Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, ser eleito a revelação do torneio e ser procurado por muitos times europeus é o sonho para muitos jovens jogadores. O K9 era cogitado até mesmo como um futuro potencial para a seleção brasileira. Foram 3 boas temporadas pelo Coritiba. Em 2008, aos 19 anos, ele foi artilheiro do Brasileirão. Em 130 jogos, ele tinha 69 gols marcados pelo Coxa. Depois ele foi para o Palmeiras e jogou bem. Sua ascensão meteórica chamou a atenção do Barcelona, e o gigante da Catalunha o contratou por 14 milhões de euros em 2009, firmando um contrato de 5 anos. Na época, essa grana era uma verdadeira bolada, mas o Keirson, que tinha 21 anos, não teve uma boa história no time catalão. Sequer entrou em campo por lá. Assim que chegou foi emprestado e mal ficou na Espanha. Ele jogou no Benfica de Portugal e na Fiorentina da Itália, uma temporada em cada, e retornou ao futebol brasileiro em 2010, ainda emprestado. Vestiu a camisa do Santos, Cruzeiro e Curitiba. Quando seu contrato com o Barça chegou ao fim, ele ficou sem clube por um ano, até voltar a jogar em 2017. Atuando pelo Londrina, depois do time paranaense, ele jogou no Arouca de Portugal e regressou ao Curitiba. Mas desde 2019 ele está sem clube. Quando ele voltou para o Brasil para tentar reencontrar seu bom futebol, ele sofreu com algumas lesões e até com a perda de um filho de apenas 2 anos. O desempenho no camisa 9 nunca mais foi o mesmo após assinar com o Barcelona. Hoje, Keirson está com 33 anos de idade e não está jogando profissionalmente. Alexandre Pato. Ainda acredito que possa ir para a Copa do Mundo. Vejo jogadores como Thiago Silva e Daniel Alves. Eles ainda estão bem, com 37 anos e 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus, disse o Alexandre Pato em entrevista ao The Players Tribune. Atualmente ele está com 32 anos e é jogador do Orlando City dos Estados Unidos. No início da carreira ele era considerado por muitos como um jogador que poderia chegar perto do que foi o Ronaldo Fenômeno. Afinal, ele era um atacante completo e chamou a atenção do mundo logo cedo. Parecia que era só questão de tempo para ele conquistar uma bola de ouro, mas as coisas não foram bem assim. Revelado pelo Internacional, ele ficou um período curto no Brasil, mas deu tempo suficiente para ajudar o time a ser campeão mundial. Com apenas 18 anos de idade, ele foi contratado pelo Milan da Itália, por 24 milhões de euros. Ele já era uma grande promessa, e naquela época o Milan era uma grande potência. Pato conseguiu ser o artilheiro do time em sua primeira temporada. Com o passar dos anos, ele se destacou ainda mais. Em 2009 ele ganhou o prêmio Golden Boy, prêmio dado ao melhor jogador abaixo de 21 anos jogando na Europa. Alexandre Pato se tornou uma grande estrela, mas em 2011 e 2012 ele sofreu com muitas lesões e seu futebol simplesmente desapareceu.
Uma pequena lesão acabou se tornando uma grande coisa. Eu perdi a fé, me senti um pouco solitário porque eles me culparam. Disse o Pata à Gazzetta dello Sport da Itália. No ano seguinte, ele foi vendido para o Corinthians por 13 milhões de euros. Decepcionou por lá. É odiado pela torcida até hoje, principalmente por causa do pênalti contra o Grêmio. Depois ele foi emprestado para o São Paulo e para o Chelsea, até ser vendido para o Vila Real. O Pato chegou a voltar para o São Paulo e até jogou na China, mas hoje ele é jogador do London City e atua na MLS, dos Estados Unidos. O potencial do Pato era incontestável, mas hoje com toda certeza pode-se dizer que ele foi um jogador que não correspondeu às expectativas. Anderson. Ele foi o primeiro brasileiro a ter ganho o prêmio Golden Boy, em 2008. Revelado pelo Grêmio, ele foi para a Europa com 17 anos e foi contratado pelo Manchester United com apenas 19 anos, por 30 milhões de euros. Anderson teve um início promissor e uma ascensão meteórica. Ele teve um começo brilhante por lá. Em pouco tempo foi campeão do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, e esteve presente na maioria dos jogos da equipe. 2008 foi de fato seu melhor ano de todos, jogando até mesmo nas Olimpíadas de Pequim. Mas com o passar do tempo, os problemas começaram a aparecer. Em 2010 ele viajou para o Brasil sem consentimento do clube, e a diretoria do Manchester United multou o jogador em 80 mil libras. A partir daí ele começou a perder a moral, mas a situação ficou ruim mesmo quando ele começou a ter lesões. Ainda naquele ano, de 2010 a 2013, ele teve 4 lesões graves. Foram 366 dias lesionados nesse período. Anderson perdeu espaço no time e foi emprestado para a Fiorentina, e também para o Coritiba. Como não recuperou seu futebol, seu contrato no Manchester United não foi renovado, e ele voltou para o Brasil jogando pelo Internacional. Por lá ele também não rendeu o esperado e foi dispensado ao término do contrato. Ele encerrou a carreira no Adana Demirspor, da Turquia, em 2019. O goleiro Ben Foster, ex-companheiro dele no United, disse: "Ele poderia ter sido bola de ouro, eu juro. Qualquer um diria que ele poderia ter sido o melhor do mundo, mas ele simplesmente não se importava com nada. Honestamente, ele só entrava em campo e jogava. Era assim." Lulinha. Meu estilo é uma mistura de Kaká com Ronaldinho Gaúcho. Tem uma arrancada parecida com a do Kaká e sou habilidoso como Ronaldinho, disse o Lulinha aos 17 anos em 2007, quando subiu para o time profissional do Timão. Hoje podemos dizer que ele estava sendo um verdadeiro lunático, mas naquela época todos achavam que o garoto poderia ir longe no futebol. Na base do Corinthians ele chegou a marcar 300 gols e surpreendeu. Afinal, Lulinha jogava como meia. Ele quebrou recordes de gols e assistências, marcava presença em todas as seleções de base e era um grande prodígio, mas quando subiu para o profissional a coisa foi bem diferente. Lulinha falou que era uma mistura de Kaká e Ronaldinho no mês de março de 2007, mas no final daquele ano, o Corinthians viveu seu maior pesadelo e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Timão estava uma grande bagunça internamente naquela época, o que favoreceu ainda mais a queda de rendimento de muitos jogadores, como Lulinha. Nesse meio tempo, seu desempenho em campo também não era dos melhores. Ele era lento e não conseguia criar boas jogadas como na base. Deixou de ser aproveitado e o Corinthians o emprestou para vários times, a partir de 2009. Lulinha jogou em alguns times de Portugal e voltou para o futebol brasileiro. Quando seu contrato com o Corinthians terminou, ele foi jogar no Ceará, e também não deu certo. Foi emprestado algumas vezes até se juntar ao Botafogo, mas ficou pouco tempo no time carioca. Por lá ele também não deu certo. O jeito foi jogar no futebol asiático e no futebol da Arábia. Hoje, com 32 anos de idade, ele é jogador do Madura United da Indonésia. Se esperava muito dele. Várias pessoas diziam que era certo que ele ia brilhar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A joia do Timão não chegou nem perto do desempenho esperado. Mas, na sua opinião, qual jogador brasileiro foi o que teve a carreira mais abaixo das expectativas? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.